Oi pessoal, tudo bom? Vamos começar a nossa segunda aula aqui da plataforma online, tá? Nosso segundo conteúdo, a gente vai falar sobre relações ecológicas hoje, dando continuidade ao conteúdo da semana passada, tá? Que tudo vai ter uma ligaçãozinha agora, então a gente precisa relembrar, né, do anterior para entender melhor o que a gente vai ver na aula presente, tá bom? Lembrando a vocês que eu estou seguindo o conteúdo do livro, tá? Então, qualquer dúvida que você tiver fora do nosso horário, tá? Porque dentro do nosso horário eu sempre vou estar aqui disponível para tirar as dúvidas que vocês precisarem. Pode ir lá acessar o livrinho também, tá? A gente pegar o livro, pode fazer atividade, tá? Futuramente, eu vou até estar dando esse toque em vocês para fazer a atividade do livro, que é importante para a gente continuar, né, trabalhando o livro mesmo à distância. Então vamos começar, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre as relações ecológicas, tá? O que seriam essas reações? Bom, a relação ecológica é quando a gente interage com o outro, né, em sociedade, no nosso convívio, né? Nós estamos nos relacionando agora, né? Temos essa coisa de professor aqui, eu e vocês alunos aí, como sociedade, né? Nós lidamos um com o outro. E na natureza não é diferente, né? Os seres vivos, eles precisam interagir, eles precisam de uma forma de interação para poder sobreviver e ser mais harmônico, né? Nem sempre vai ser harmônico, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então eu vou ler aqui para vocês que eu escrevi aqui que as relações elas podem ocorrer de formas diferentes, tá? Quando indivíduos da mesma espécie interagem, a gente diz que teve uma relação intraespecífica, tá? Então a intraespecífica é quando a gente tem indivíduos iguais, né, da mesma espécie, interagindo entre si, dentro de um espacinho. De outro lado, a gente tem outro tipo de relação, que é com indivíduos diferentes, tá bom? Com espécies diferentes. Aí a gente fala que é interespecífica, tá bom? Então, a intraespecífica são indivíduos da mesma espécie e interespecífica são relações ecológicas com indivíduos de espécies diferentes, tá bom? Em relação, a gente desculpa o relações sem acento, é que meu tecladinho lá ele tá com um defeitinho, tá bom? Desculpa, mas dá para entender, né, pessoal? As relações intraespecíficas são com os indivíduos de mesma espécie. Eu botei aqui para vocês o exemplo, tá, das abelhas, que trabalham em conjunto, todas da mesma espécie, né, vão trabalhar em conjunto para uma melhor harmonia aí do conjunto. Agora, as relações interespecíficas são organismos, né, indivíduos de espécies diferentes. O exemplo que eu botei aí é a zebra e o leão, o tigre, tanto faz, a onça, tá? São relações de predação, se a gente tem um predador se relacionando. Ah, professora, mas um vai se alimentar do outro. É um tipo de relação? É um tipo de relação. Né? Foi o que eu falei no início do conteúdo. Nem sempre as relações elas vão ter uma harmonia, nem sempre elas vão ser positivas. Pode ser que tenha uma relação que o indivíduo não vai ter tanto benefício. Vamos entender isso aí já já. Sobre as relações, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas, é o que a gente está falando aqui agora, né? As relações harmônicas são aquelas em que tem pelo menos um indivíduo que não é prejudicado, né? No exemplo aí que eu botei a imagem é da tartaruga e um peixe, uma espécie de peixe que se fixa nela para poder pegar os restos de alimento depois que ela come, né? Ela vai comer e os alimentos eles vão, os restinhos de peixe, né, do que ela comer, vai ficar espalhado pela água e o peixe vai se aproveitar e vai comer, ele não precisa nem caçar. Não está fazendo mal a ela, não está trazendo nenhum prejuízo a ela, mas está fazendo, né, está trazendo um benefício para o peixe que não precisa sair para caçar. Isso é uma relação harmônica, certo? Agora, uma relação desarmônica é quando os seres envolvidos eles têm algum deles que vai ser prejudicado. No caso da predação aí, quando um animal caça o outro, o animal que vira presa, ele é prejudicado, porque ele perde a vida, né? Então, isso é um tipo de relação desarmônica, tá bom? Quando um deles é prejudicado.
Agora a gente vai entender um pouquinho da mistura que tem, tá bom? Da relação intraespecífica harmônica. Lembra intraespecífica? Intraespecífica são organismos, né? São seres da mesma espécie, certo? Então, a intraespecífica harmônica são indivíduos da mesma espécie em que ninguém sai prejudicado, tá bom? Dois exemplos aí é a colônia, tá? A colônia tem um exemplo aí, o Recife de corais, tá? Os corais, eles trabalham em harmonia, ninguém sai prejudicado, certo? E nesse tipo de associação, os organismos vivem anatomicamente unidos, ou seja, os corpinhos deles estão sempre juntinhos. E eles vão trabalhar em prol da sobrevivência, ou seja, eles vão trabalhar um pelo outro para poder sobreviver. Ninguém sai prejudicado e todo mundo sai ganhando. Na sociedade, a gente tem um exemplo aí, as formiguinhas, as abelhas também. Tá? Essa associação se caracteriza pelo trabalho de modo cooperativo e pela falta de ligação anatômica entre os envolvidos. Ou seja, na sociedade, os animais eles não ficam unidos, né, grudadinhos para poder trabalhar. Cada um é independente no seu trabalho e todo mundo se beneficia, né? Todo mundo vai fazer uma coisinha, tipo numa colmeia, cada abelha, né, as operárias, a rainha, o zangão, cada um tem uma função. O cupinzeiro, o formigueiro, é a mesma coisa, tá bom? É uma sociedade, cada um vai ter uma função, todo mundo vai se ajudar, mas ninguém precisa ficar com os corpinhos unidos um com o outro, certo? Então, são relações intraespecíficas harmônicas. Agora, as intraespecíficas desarmônicas, tá? Também, indivíduos da mesma espécie também podem ter relações não muito positivas, né? O exemplo aí é o canibalismo. Como que acontece esse canibalismo, tá? Eu tenho um exemplo aí, o louva-a-Deus, tá? O louva-a-Deus, antes eu vou explicar o que é o canibalismo, tá? O canibalismo é quando o indivíduo mata o outro para poder se alimentar, e eles são da mesma espécie. Nesse exemplo aí do louva-a-Deus, a fêmea, depois que ela copula com o macho, ela arranca a cabeça dele para comer. A mesma coisa acontece com algumas espécies de aranha, né? A fêmea, depois de acasalar, ela mata o macho e ela acaba comendo. Então, isso é uma espécie de canibalismo, tá bom? Sobre competição, a gente tem uma interação onde tem uma luta, né, por um mesmo recurso. Tem um exemplo aí dos ursos, mas existem vários animais que praticam a competição. Pode ser competição por uma fêmea, pode ser competição por comida, pode ser competição por um lugar, né, um habitat. Então, são animais de mesma espécie que vão competir por alguma coisa, tá bom? Mas no caso é só luta, tá, gente? Não é o que acontece no canibalismo, que é um organismo que se alimenta de outro. Na competição eles apenas vão lutar, quem ganhar fica com o prêmio, né? No caso a fêmea, ou o espaço, ou a comida. Então essas relações são intraespecíficas, ou seja, mesma espécie, e desarmônicas, porque alguém vai sair perdendo. Agora as relações interespecíficas, que são entre espécies diferentes, mas são harmônicas. Vamos ver se isso é possível, né? Eu botei dois exemplos, que é o mutualismo e o comensalismo. Eu vou começar pelo mutualismo ali na abelhinha. Nessa associação, os dois indivíduos vão ser beneficiados, né? A abelha, ela vai se aproveitar aí do néctar da planta, da flor, e ao mesmo tempo ela vai levar o pólen, né? Ela vai fertilizar outras plantas levando o pólen da flor. Então todo mundo sai ganhando, certo? Então, é mútuo, né? O benefício entre eles é mútuo. No comensalismo, foi o mesmo exemplo que eu dei lá em cima da tartaruga e do peixe, né? Nessa associação, um é beneficiado, mas o outro não tem prejuízo nem benefício, tá? Ele simplesmente está ali ajudando o outro, mas para ele tanto faz se tem alguém ali ou não. Esse exemplo aí do tubarão, esse peixe é o peixe rêmora, tá? Ele tem uma ventosinha que se gruda no tubarão para poder fazer a mesma coisa que eu dei o exemplo da tartaruga. Quando ele come, o tubarão come, o peixe rêmora, ele
pega os restinhos, tá bom? Então ele não prejudica o tubarão, mas também não traz nenhum benefício, tá bom? Agora as interespecíficas desarmônicas, botei 3 exemplos, tá, gente? A competição, o predatismo e o parasitismo. A competição a gente já viu lá em cima, aqui, ó, nos ursos, tá? A competição ela pode ser intraespecífica ou pode ser interespecífica, ou seja, pode acontecer com indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes. O outro exemplo aqui é o parasitismo, né? O caso do piolho, do mosquito, da pulga, do carrapato, que são organismos que vão viver se alimentando do outro, certo? Eles podem causar até a morte do indivíduo se ficam lá por muito tempo, né? Então, o parasita é aquele indivíduo que vai se aproveitar de você, não vai te trazer nada de bom, só vai te trazer prejuízo. Então, esse é o parasitismo. Em relação ao predatismo aí ao lado, eu tenho um organismo que vai matar o outro para poder se alimentar, e são de espécies diferentes. Então, a diferença entre o predatismo e o canibalismo é que o canibalismo acontece com espécies iguais e o predatismo com espécies diferentes. Botei uns exemplos para vocês de relações ecológicas aí. A abelha, né, pessoal, que eu falei para vocês. É um mutualismo, ambos são beneficiados. Aqui eu tenho um exemplo de inquilinismo que eu não botei para vocês, tá? Geralmente a bromélia, orquídea, algumas plantas elas se fixam nos troncos de árvore. Muitas delas se beneficiam tirando os nutrientes do vegetal que elas se fixam, tá? Elas acabam virando inquilinas. Muitas, né, têm a relação desarmônica, porque acaba prejudicando o vegetal, né, a árvore morre, porque a planta tira muito nutriente dela. Mas eu não cobrei esse de vocês, é só uma curiosidade. Aqui no hipopótamo, você viu os passarinhos ali, ó, fazendo a mesma coisa que o peixe rêmora faz no tubarão, né? Então, a gente tem um exemplo aí, ó, vou voltar lá no tubarão, tem um exemplo de comensalismo. Assim como a gente tem lá na tartaruga, que eu botei o exemplo também, ó, é um exemplo de comensalismo, ou seja, um é beneficiado, né? Mas pro outro tanto faz. Esses passarinhos, eles ficam comendo, né, os insetos também que tem no hipopótamo. Em alguns casos, essa situação pode ser até um mutualismo. Por quê? Alguns animais, eles têm pulgas, carrapatos e outros animais que incomodam, trazem malefícios. E os passarinhos, né, eles acabam comendo esses parasitas e trazendo um benefício pro animal, tá bom? Aí outro exemplo, né, do tubarão que a gente já falou, que é o comensalismo. E aqui eu tenho uma competição por alimento. Eu tenho uma hiena ali e uma onça, um tigre, um leão, tanto faz, tá bom, gente? Quando acontece essa competição entre espécies diferentes, lembra que eu falei, a competição ela pode ser com espécies iguais ou com espécies diferentes, tá? Então, com espécies diferentes, ó, vamos voltar lá. Ó, interespecífica desarmônica, tá? A gente tem uma competição com espécies diferentes. Interespecífica, agora se eu tenho uma competição com animais da mesma espécie, é uma competição intraespecífica. O nosso último exemplo aqui são as formiguinhas trabalhando em sociedade, né? Uma beneficiando a outra, cada uma com sua função. E é isso, pessoal. Vou deixar atividade para vocês, uns videozinhos também, como sempre, tá? Complementar. Vamos fazendo as atividades, vamos ler os textinhos que tem no livro também para ajudar, tá bom? Qualquer dúvida, estou aqui online no nosso horário, tá bom? Como sempre, na quinta-feira, de 9h30 até 11h10, tá? Às vezes a gente até passa um pouquinho, que eu vou atendendo vocês. E é isso aí, pessoal, dedicação sempre e tudo vai passar, tá bom? Se cuidem, beijinho.